Ezequiel, o profeta que Deus escolheu para falar em tempos de grande desolação, foi um homem com uma missão difícil. Em um momento em que o povo de Israel estava afastado da sua terra, cativo em Babilônia, Ezequiel recebeu mensagens poderosas e impactantes de Deus. Suas visões não eram apenas advertências, mas também promessas de restauração e esperança. Mas, como toda profecia, o que ele falou tocou profundamente o coração de um povo perdido e cego pela sua própria transgressão. Hoje, vamos caminhar pelas visões e palavras proféticas de Ezequiel, um dos maiores profetas de Israel. Suas profecias ecoam a justiça divina, mas também a graça redentora, trazendo esperança em meio ao desespero e promessa de renovação quando tudo parecia perdido. Ezequiel não era um profeta comum. Sua jornada começou de maneira surpreendente, no exílio, às margens do rio Quebar, na Babilônia. Lá, ele teve uma visão poderosa da glória de Deus. Imagine a cena: um céu turvo, cheio de nuvens e fogo, e no centro, uma grande visão de um trono sobre rodas, com 4 seres viventes que possuíam rostos de homem, leão, boi e águia, e com asas que se estendiam por todo o céu. Uma visão do poder e da majestade de Deus, como se o próprio universo estivesse sendo sustentado por sua soberania. Deus revelou a Ezequiel seu trono glorioso, não como algo distante e inacessível, mas como uma manifestação visível do seu controle sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, Ezequiel percebeu que Deus estava chamando-o para ser um porta-voz diante de um povo em desespero, para transmitir mensagens de juízo, mas também de redenção. Esse momento não foi apenas um simples chamado, mas um encontro transformador com a própria presença de Deus. A visão, cheia de símbolos e metáforas, refletia a incompreensível grandeza e poder de Deus, mas também preparava Ezequiel para a tarefa difícil de profetizar sobre uma nação que, naquele momento, estava em ruínas espirituais. Após essa visão, Ezequiel recebeu a ordem divina para proclamar juízo sobre Jerusalém e o reino de Judá. O povo de Israel, embora escolhido, havia se afastado de Deus de maneira flagrante. O pecado do povo era profundo: idolatria, corrupção moral e desobediência. Mesmo após séculos de advertências, o Senhor estava prestes a trazer disciplina sobre a nação. Ezequiel foi chamado para ser um sentinela de Israel. Ele deveria avisar o povo do perigo iminente, mesmo sabendo que muitos não escutariam. Sua missão era difícil: transmitir palavras de destruição e exílio, mas também oferecer um convite ao arrependimento. Em uma série de visões, o profeta viu a cidade de Jerusalém sendo destruída, com as abominações de idolatria dentro do templo e a violência nas ruas. Deus mostrou a Ezequiel, de maneira gráfica e forte, o quanto o pecado de Israel havia chegado ao limite. As imagens que Ezequiel viu eram aterradoras: um templo profanado, as portas do santuário fechadas por causa da maldade e, finalmente, a glória de Deus deixando o templo e a cidade, como um sinal de que a presença divina não mais estaria com eles. A cidade seria tomada pelos babilônios, e o povo, levado cativo. Em Ezequiel 8, ele é transportado em visão a Jerusalém e vê uma série de abominações dentro do templo. O Senhor diz: "Vês o que fazem as abominações que a casa de Israel faz aqui para afastar-me de meu santuário." Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Ele viu homens adorando os ídolos em câmaras secretas, sacerdotes praticando impurezas no templo, e, acima de tudo, a grande abominação de Israel, a idolatria no próprio lugar que deveria ser santo. O juízo de Deus sobre isso seria inevitável. Embora as palavras de juízo e destruição dominassem as primeiras profecias de Ezequiel, Deus também lhe deu uma visão de esperança, um vislumbre de restauração para o futuro. Em um momento de grande desolação, Ezequiel recebeu uma das visões mais famosas e impactantes da Bíblia: o Vale de Ossos Secos. Deus o transportou para um vale cheio de ossos secos, e ele perguntou: "Filho do homem, estes ossos viverão?" Ezequiel, não sabendo o que responder, disse: "Sabe tu, ó Senhor Deus." Então, Deus ordenou que ele profetizasse sobre os ossos. À medida que Ezequiel falou, os ossos começaram a se reunir, se cobriram de carne e pele, e, finalmente, receberam um sopro de vida. Deus explicou: "Eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel." Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Este não era apenas um sinal físico de ressurreição, mas uma metáfora para o futuro de Israel. Embora o povo estivesse exilado e em ruínas, Deus prometia que os traria de volta à sua terra e os restauraria como nação. A visão do Vale de Ossos Secos é uma das imagens mais poderosas da Bíblia, um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a palavra de Deus tem o poder de restaurar. Deus pode trazer vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. Ezequiel também recebeu uma visão detalhada do templo que Deus iria restaurar no futuro, após a purificação do povo e a restauração da nação.
No último livro de sua profecia, Ezequiel capítulo 40 até o 48, ele descreve, em detalhes minuciosos, como seria o novo templo, o novo sistema de adoração, e como a presença de Deus retornaria à sua casa. O templo, que havia sido profanado, seria restaurado como um lugar de santidade, de reverência e de adoração pura. Deus prometeu que sua glória retornaria ao templo e que, dessa vez, o povo seria purificado e fiel. A terra seria restaurada, e Deus seria novamente o centro da vida de Israel. Ezequiel descreve um futuro onde, finalmente, o povo de Deus viveria em paz, segurança e prosperidade, sob a presença e orientação de Deus. Outro tema central nas profecias de Ezequiel é a promessa do Espírito Santo. Deus promete que, no futuro, Ele derramará seu Espírito sobre o seu povo, e o transformará de dentro para fora. E darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. A antiga aliança, baseada na obediência externa, seria substituída por uma nova aliança, onde a lei de Deus seria gravada nos corações das pessoas. Essa promessa de uma nova aliança aponta para a vinda do Messias, que, segundo a profecia, viria para renovar o relacionamento entre Deus e seu povo. Ezequiel não apenas previu o juízo de Deus, mas também a grande misericórdia que viria com a restauração final. Ezequiel foi um profeta de juízo, mas também de esperança. Suas palavras falaram ao coração de um povo que, mesmo na tragédia do exílio, poderia ver além da dor, da destruição e da desolação. O Senhor, que castigaria a infidelidade de Israel, também prometia restaurá-los e trazer um futuro de glória. A mensagem de Ezequiel não é apenas uma lição para Israel, mas também para nós. Ela nos lembra que, embora possamos enfrentar o juízo de Deus devido ao nosso pecado, Ele sempre oferece um caminho de restauração, de transformação e de vida nova. A palavra profética de Ezequiel desafia nossa visão de um Deus que não é apenas justiça, mas também misericórdia, que não apenas pune, mas também restaura. Que possamos, assim como Ezequiel, ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos desafia. E que possamos ser instrumentos de sua palavra, para trazer vida aos ossos secos, esperança aos desolados e fé ao coração de todos os que o buscam. Se você gosta de conteúdos bíblicos, nos ajude se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida.